Pessoal, tudo jóia? Eu queria, na verdade, aproveitar um pouquinho o tempo para poder discutir alguns temas que eu acho importante. Muita gente veio me perguntar sobre a minha didática em sala de aula e a gente tem tido um feedback muito legal acerca desse tema. Só que as pessoas não sabem, elas perguntam mais ou menos como que deve ser o ensino dentro da sala de aula, ou dentro de um ambulatório, ou dentro de um centro cirúrgico. Tudo tem respaldo na literatura. Tipo, se alguém me fala que eu tenho uma didática boa, é porque eu estudei muito. E estudei muita coisa. Eu queria passar, na verdade, o nome desse vídeo seria Saiba como abordar qualquer tema em 4 passos. O que eu quero colocar aqui? É colocar um pouco da literatura. Por exemplo, técnica de Feynman, aplicar alguns conceitos de neurociência, filosofia, temas que na verdade acabam se encaixando nessa questão de didática. Tá? Eu espero que vocês gostem. Eu tenho uma didática legal em sala de aula. Tá bom, mas eu estudei muito. Estudei, sabe o quê? Estudei retórica. Desde textos de Platão, atribuídos a Platão, provavelmente de origem socrática. Eu estudei muito sobre discurso persuasivo, textos de Martin Luther King, textos de John Kennedy, ou seja, eu fui atrás de muito conhecimento. Raciocínio crítico, que é algo que eu vou abordar num outro vídeo, quando a gente falar sobre interpretação de artigo científico, que é algo que eu fico um pouco, meio pegado assim quando eu vejo um fellow lendo artigo. Falta muito a gente interpretar artigo e colocar esse artigo na nossa realidade. Tem 2 caras que têm métodos de aprendizado interessantes. Eu queria colocar essas ideias aqui. Bem, primeiro, um é bastante conhecido de todo mundo. Afinal de contas, ele é o cidadão mais rico desse planeta, chamado Elon Musk. É o cara da Tesla, é o cara da SpaceX. E o que acontece? O Elon Musk ele tem um método de aprendizagem, um cara que lê bastante, fala besteira, uma hora ou outra, mas é um cara que lê bastante, é um cara que sabe colocar aquilo em prática. Tem uma análise do Simpson falando sobre Simmons, falando sobre a abordagem do Elon Musk. Ele fala sobre uma generalidade expert, ou seja, a maioria das pessoas foca em apenas um campo. Então a gente está trabalhando com um produto sobre OCT, então bora ver apenas sobre OCT. Mas o nosso córtex pré-frontal, a nossa área a neurociência já explica isso de uma forma bem clara. Focar em apenas um campo não vai trazer benefício para a gente, por mais que a gente leia muito. A gente precisa sair da nossa bolha. Esse seria o meu primeiro conceito, assim. Saia da sua bolha. Estude muito sobre tudo. Eu acordo 4h40 da manhã, eu faço uma pós-graduação em filosofia e autoconhecimento. Ou seja, um tema completamente fora da minha bolha. Completamente fora da minha bolha. E eu, de certa forma, me orgulho bastante disso. Porque quando você estuda muito, você acaba trabalhando setores da memória. Você tem a chamada memória implícita, que é a memória motora. Então, você estuda, você anota. O fato de você anotar, e independe se você está anotando num papel ou se você está anotando no tablet, o simples fato de anotar gera uma memória motora. Essa memória motora vai improve, vai dar um up. É chamada memória explícita, que é aquela manifesta como conhecimento. Então, quanto você mais estuda determinados campos, diversos campos, quanto mais você migra entre diversos campos da literatura, você na verdade está diversificando a tua narrativa. Você está gerando uma vantagem informativa que pode te transformar num inovador, porque a maioria das pessoas foca em apenas um campo, certo? E múltiplas abordagens que no final você pode utilizar para conectar. O Elon Musk ele gosta de trabalhar muito com analogia.
Você só sabe trabalhar com analogia se você conhece muito. Então, quem assistiu, por exemplo, a primeira aula nossa sobre do OCT na prática, viu uma comparação extremamente tosca sobre o fenômeno físico de coerência ótica e o Tinder, que é um aplicativo de encontro. Eu não vou mentir, eu já utilizei o Tinder. E se não tivesse utilizado, eu não teria criado essa analogia que acredito que tenha facilitado bastante o entendimento de todos acerca do que é coerência ótica. O aluno nosso não pode saber o que é OCT, passar por um projeto de OCT sem saber o que é coerência ótica. Se daqui a 10 anos ele conseguir lembrar pelo menos da ideia do match no Tinder e associá-la à coerência ótica, eu já me daria por satisfeito. Você tem que sair da sua bolha. E isso dentro de uma aula de introdução. Todo projeto meu inicia-se com uma aula introdutória. O Elon Musk ele meio que baseou seu método de aprendizagem utilizando o termo Thinking from its simple principles, ou seja, pensando a partir dos princípios mais simples. Estude uma árvore, mas estude primeiro o tronco, estude primeiro as grandes folhas, para depois você chegar nas folhas menores, nos pequenos galhos. Estude a essência para que você possa chegar, na verdade, a mais detalhes. Isso é bastante importante. Um outro cara que me influenciou bastante foi o Elon Musk. Então, basicamente, o que o Elon Musk fala e que eu acho que deveria ser compreendido é: saia da sua bolha, estude muito sobre diversos assuntos. Quando você estuda sobre diversos assuntos, quando você lê sobre filosofia, quando você lê sobre neurociências, quando você lê sobre psicologia, você ativa a tua memória implícita e faz com que você tenha o menor esforço cognitivo para poder estudar aquele tema que você deseja focar. Exemplo, OCT, ou exames da retina, por exemplo. Isso é o que eu queria fixar um pouco mais. E teve um cara que me influenciou bastante chamado Feynman. Feynman foi vencedor do prêmio Nobel, é um físico. Ele tem uma técnica de 4 passos para aprendizado de qualquer tema. E eu queria discutir um pouco isso. Porque aí eu vou aplicar alguns conceitos de psicologia, neurociência, para que a gente possa deixar isso de uma forma muito clara. Ele fala, por exemplo, o Feynman fala: se você acha que já entendeu tudo sobre aquilo, quer dizer que você não sabe nada. Então, imagine um tema. Você estudou sobre aquele tema. Você acha que sabe muito? Na verdade, você está praticando uma incompetência. Assim, você está admitindo uma ignorância. Certo? A psicologia fala muito sobre o efeito Dunning-Kruger. Não sei se os senhores já ouviram falar. Dunning-Kruger eram 2 psicólogos que definiram basicamente o seguinte: o incompetente é aquele que estuda pouco e acha que sabe muito. E o expert às vezes sabe muito, mas não sabe passar aquilo porque acha que todo mundo está sabendo aquilo que está no campo dele. Então ele não reconhece o fato de ser um expert. Ele subestima o seu próprio conhecimento. Ou seja, isso é natural do ser humano. É um comportamento natural. Quando você sabe pouco, você superestima o seu conhecimento. Quando você sabe muito, você subestima o seu conhecimento. E a filosofia já falava um pouco isso, né? O princípio de ignorância reconhecida. O diálogo socrático, no seu primeiro passo, tem ignorância reconhecida. Ou seja, você tem que saber que não sabe nada, eu sei que nada sei. Pronto. Resume basicamente esse pensamento. Por isso que na primeira aula de qualquer produto meu, mas por exemplo no OCT na prática, eu passo para os meus alunos: parabéns. Parabéns, porque vocês reconheceram que precisam saber um pouco mais sobre esse tema e confiaram no nosso trabalho para poder aprender mais. Enquanto isso, tem um cara que acha que sabe muito sobre OCT e que acaba não entrando nessa jogada. Então, se você não tem essa capacidade de reconhecer a tua ignorância
e ignorância tem ignorância como um termo mais simples, um termo mais suave. Se você não sabe reconhecer a tua ignorância, você não vai conseguir ter conhecimento. Você não vai conseguir agir. Certo? Mas basicamente, ele fala que qualquer método, assim, o método dele se baseia em 4 passos. Então, qualquer coisa pode ser abordada em 4 passos. Qualquer tema. Primeiro passo, estude. Estude, escreva tudo o que você sabe. Lembrando que a neurociência já mostra que só a atividade de você anotar melhora a tua memória implícita, certo? Aumenta o seu aprendizado. E a partir do momento que você escreve, tente escrever utilizando termos simples. Tá? É muito mais fácil explicar coerência óptica fazendo uma analogia com Tinder do que explicar que coerência óptica ela é inversamente proporcional a uma high bandwidth utilizada pela tecnologia de espectro eletromagnético CT, que tem determinados feixes de onda chamado broadband, certo? High bandwidth, perdão, e que a high bandwidth ela na verdade provoca uma baixa coerência óptica, porque todos os raios estão chegando ao espectrômetro em all phase in, ou seja, picos e vales coincidindo independente da sua velocidade. É mais difícil, e é por isso que a gente vê muita gente boa sem saber ensinar. A gente vê muita gente boa sem saber colocar na prática aquele conteúdo. Porque o cara, ele não acha que sabe muito. É aquela questão do efeito Dunning-Kruger. Ele tende o cara que sabe muito, ele subestima o seu conhecimento. Ele acha que o que ele sabe é familiar para todo mundo. E aí qual é o problema? Na hora que ele vai explicar isso para um determinado público-alvo, ele vai ter dificuldade. Por isso que a gente vê um monte de gente boa, um monte de gente bacana, um monte de gente que tem um conhecimento estúpido, mas que não consegue passar isso para o aluno, independente de qual seja o público-alvo. Então tente escrever, ler e escreva de forma simples, como se você estivesse falando com uma criança. Eu me lembro do Rosenfeld falando algo interessante. O artigo científico ele tem que ser escrito para que um ignorante no assunto possa entender. Então, é tudo muito bem discutido, é tudo muito bem... As palavras técnicas são utilizadas quando realmente precisam ser utilizadas. Não utilize jargão técnico à toa. Saiba a hora de utilizá-lo. E saiba que aquilo tem que ser entendido por todo mundo. Então, o primeiro passo é leia, escreva, e a partir daí você vai para o segundo passo, que é o que? Tente ensinar para alguém, mas tente ensinar de uma forma simples. Tente ensinar aquele assunto para uma criança. Leia um artigo científico para alguém completamente ignorante no assunto. Então, por exemplo, para poder falar sobre a introdução ao OCT, eu tive que ler artigos de física. Se eu explico aquilo para o meu aluno utilizando os jargões físicos, e eu teria essa capacidade, os meus alunos iriam me odiar. Por quê? Porque eles não iriam aprender o que eu gostaria de passar. Então não adianta. Desculpa. Tente explicar de uma forma fácil. E tente explicar de uma forma fácil e com o tempo você já escreveu, você já explicou, ou pelo menos fingiu que explicou para alguém aquele assunto. E a partir daí você vai para o terceiro passo, que é reconhecer as suas lacunas. Sócrates falava, dentro do princípio do seu diálogo, que o primeiro passo do diálogo socrático era a ignorância reconhecida. Ou seja, você saber que nada sabe e buscar conhecimento acerca disso. O segundo passo do diálogo socrático é a ironia. Mas a ironia aplicada de que forma? Aplicada a contradizer aquilo que você falou. Então, fale, explique. Agora, tente se contradizer a ponto de colocar em dúvida qualquer tipo de argumento seu. Isso é demais. Você saber identificar suas lacunas, identificar buracos dentro do seu discurso. E a partir do momento que você já escreveu, ensinou, ou fingiu que ensinou,
e reconheceu as suas lacunas, reconheceu pontos de ignorância, colocou a ironia em prática para se contradizer, a partir desse momento, revise o teu conteúdo, organize e simplifique. Certo? O Elon Musk gosta muito de utilizar analogias, e eu adoro analogias. Se tem um talento no mundo que talvez eu possa exercer, é reconhecer analogias. Então, a minha intenção aqui é mostrar que não é difícil você ensinar qualquer tema. Basta 4 passos. Basta você saber escrever e colocar no papel acerca daquele conhecimento. Tentar ensinar um monte de slides. Não existe forma melhor de aprender o conteúdo do que montando slides. Por mais que aqueles slides sejam só para você. Tem aluno meu da graduação que recebe slide à toa. Eu às vezes faço slides sobre forames cranianos e mando para o pessoal. Nem trato isso na minha disciplina. Mas eles vão ter prova de anatomia e eu acho que aqueles slides poderão ajudar. E eu estou trabalhando o meu conhecimento em montagem de slide, eu estou melhorando, aperfeiçoando o meu reconhecimento sobre um design 3D para poder demonstrar aqueles pontos que realmente fazer uma analogia entre os forames cranianos. Então, se você tem um nervo trigêmeo, você tem o forame redondo, você tem um forame oval, percebam os nomes, cada ramo passa por um. Então, aplique analogias, escreva muito, ensine ou tente ensinar para alguém, reconheça lacunas no seu aprendizado e na sua aula e, por fim, revise tudo e simplifique. O aluno quer um assunto mastigado. Se ele quiser complicado, ele vai procurar no livro. E a nossa intenção aqui é simplificar. O nosso lema, digamos assim, no Mesh Talks é simplificar o que os outros tendem a dificultar. Tá? Espero que vocês possam ter gostado e muito obrigado.